O universo Absolute da DC tá bombando demais. Todas as HQs lançadas pela DC são um grande sucesso. E a DC iniciou seu plano para iniciar os crossovers com os outros personagens, iniciando aí com o Batman e a Mulher Maravilha. E agora que a gente já tem um ano de Universo Absolute, e todas as HQs principais da DC já passaram aí da numeração de 10, vários vilões, vários personagens já foram introduzidos, a própria Liga da Justiça já foi introduzida, será que não tá na hora de pensar em expandir, levar para o outro nível? É aqui que eu queria colocar a discussão na mesa. Tá na hora do Universo Absolute ter um universo animado. Porque olha só, se a DC não for fazer, os fãs vão. Nos últimos meses, viralizaram vários vídeos de animações de fãs adaptando partes das HQs do Batman Absolute. Olha só, esse aqui tá recriando a abertura do Batman Animated Series com o Batman Absolute. Pô, até o detalhezinho das máscaras lá com a recompensa. Isso aqui é demais. Ainda tem um outro clipe que é o Batman no topo do prédio e ficou perfeito. Essa animação, embora bem curtinha aí, foi feita pelo Dustin Lee. Realmente o cara mandou muito bem, mas ele não foi o único que fez as animações do Batman Absolute. Tem também essa conta aqui, ó, Lion X Animation, que ele tá há mais de 6 meses adaptando vários pedaços das HQs do Batman em animação. E essa daqui é um pouco mais simples, mas ainda assim a animação é bem legal. É o quadrinho animado, isso aqui é muito foda. A gente tem que considerar, obviamente, que é feito por uma pessoa, não tem orçamento, se isso fosse pela DC ia ter que ser diferente, mas é muito legal adaptarem assim, tão bem feito. O trabalho de voz que é meio questionável, mas a animação é top. Aí até aquela corridinha que ele dá nessa edição ficou boa. Essa daqui é aquela luta que ele tem com o Bane na primeira vez que ele é salvo pelo Killer Croc. Aqui dá pra ver que é uma animação mais simples, né? Não, obviamente não é uma animação nível profissional. Mas quebra o galho, entendeu? Esse é o ponto, quebra o galho. Aí veio o Killer Croc, chegou pra meter. Muito bom o visual desse Killer Croc, né? É muito legal. Ele montou aquela cena que tem na HQ. Bane, o tamanho do Bane. Muito bom. O cara tem uns 15 metros. E teve também uma outra animação feita pelo Alex Babington, que ele adapta algumas páginas da primeira edição do Batman Absolute. O Batman tá colocando ali a máscara, né? É uma animação em 3D, né? Meio diferente, tenta manter o espírito do traço da HQ. Cara, é muito bom o jeito que o Batman pega esses daí. Ele fez essa parada aí meio aranha-verso. Pô, essa HQ, o Batman destrói pra caramba, né? Humilha geral aí. Aí os caras... Eita, nós aí, matou geral. Não matou, tecnicamente não matou ninguém. Mas decepar a mão é tranquilo. E beleza, essas são as principais animações do Batman Absolute que viralizaram aí nos últimos meses. Vai ter mais, assim, porque virou um nicho, cara. Essas animações aí, 800 mil... 1 milhão de views, o negócio tá bombando. O que eu quero dizer com isso é que as pessoas, elas estão sedentas pelo Batman Absolute, pelo universo Absolute. E por mais que os quadrinhos estejam vendendo muito, por mais que tenham vários youtubers como a Batcaverna que ficam fazendo os vídeos da saga Absolute, cara, isso não arranha o nicho de uma animação. O mundo dos quadrinhos é uma bolha pequena. O mundo das animações é uma bolha um pouco maior. A bolha dos filmes de quadrinhos live action é uma bolha maior. É claro que nenhuma mídia é melhor do que a outra só porque é maior. Não tem esse negócio de mídia definitiva. O quadrinho foi feito para ser experimentado no quadrinho. Mas, por melhor que seja o quadrinho, sempre vai ter uma galera que nunca vai chegar no quadrinho e espera ver alguma coisa animada, alguma coisa de filme. Então é por isso que eu queria falar como se fosse negócio mesmo. O universo Absolute é a grande oportunidade da DC de explorar por muitos e muitos anos em animação. O estado atual da DC em animação é meio confuso, sabe? A gente tem essas animações que a DC Studios está anunciando. A terceira temporada do Minhas Aventuras com Superman, o Minhas Aventuras com Lanterna Verde, Estelar, aquele desenho lá do colégio. E assim, são desenhos legais, são desenhos interessantes? Eles são pra um nicho, sabe? Mas a sensação que a gente tem como fã da DC é que o número de animações por ano, elas diminuíram consideravelmente. E nisso eu incluo série animada com os longas animados. Aqueles que saíam em DVD e Blu-ray. Esse ano a gente só teve 2 longas animados. O Batman Azteca e o Batman Ninja, que eram animações já anunciadas há muito tempo. E agora a gente não tem mais informações de longas animados.
só de séries animadas. E a gente costumava ter na Comic Con de San Diego o anúncio das animações do ano que vem. E isso não parece que não tá acontecendo. Tudo bem, o Batman Azteca foi um desastre, o Batman Ninja 2 aí foi maneiro, mas tem que continuar fazendo essas animações, sabe? A DC tem muita tradição em fazer isso, não dá pra abrir mão. E esse é o momento perfeito de querer fazer os longas animados, a DC tá com a faca e o queijo na mão. E como a gente já deu um ano de Universo Absolute, o Batman aí vai sair edição 13, a Mulher Maravilha tá na 12, o Superman tá na 11, na 12. Alguns personagens estão na segunda, indo pra terceira saga. Vários vilões já foram imaginados. Você já tem um bom mapa para poder começar. Só com a Trindade, você pode fazer 3 longas animados e adaptar a primeira saga de cada uma dessas HQs. Gente, isso é muita coisa! Já dá 1 ano ou 2 anos de material. E eu não tô falando isso no sentido de fã, de que eu quero ver esses quadrinhos animados, como se fosse uma evolução da mídia. De jeito nenhum. Eu estou 100% satisfeito já com o quadrinho do Batman Absolute, da Mulher Maravilha Absolute, que esses são os que eu tô lendo realmente. Mas eu tô realmente falando como business, porque eu tô vendo a DC abrir mão dos longas animados, que é algo que ela sempre fez muito bem. Daqui a pouco eles estão justificando parar de fazer esses longas animados, porque, sei lá, não tá vendendo tanto quanto antes. E beleza, decisão de negócio, mas poxa, talvez esteja vendendo pouco porque você fez um péssimo Tomorrowverse. E de uma forma geral, né, a fama das animações da DC caiu drasticamente por causa do Tomorrowverse. Mas é aí que entra o Universo Absolute. O Universo Absolute, ele já vem aclamado. Você já tem histórias que as pessoas já gostam. Só que elas bateram nessa barreira de potencial da própria mídia dos quadrinhos. Não vai alcançar um público muito maior do que já alcançou. Você fazendo animação, você vai levar para uma outra galera. Uma galera que tá interessada em ver o Universo Absolute, mas não gosta de ler o quadrinho. E tudo bem, eu respeito, não gosta de ler o quadrinho. Entendo completamente. Tem um monte de anime aí que eu vejo que eu nem leio o mangá. Fazer o Universo Absolute animado é você abrir um leque de novos fãs da DC. É pensar em negócio, gente. Assim, legal hoje que a DC Studios está querendo fazer a série animada do Senhor Milagre, o desenho infantil da Estelar, mais uma temporada do Minhas Aventuras com Superman, esse spin-off com Lanterna Verde. Legal, assim, para séries animadas, eu acho que a DC tá mandando bem. Mas não dá pra abrir mão dos longas animados. Não dá, velho! Faz parte da história da DC. E eu tenho certeza, você não vai ter uma outra ideia melhor do que fazer um universo animado do Universo Absolute. Os 952 foi uma linha editorial da DC que, no longo prazo, a gente viu que deu errado. Os fãs não gostam de como que alguns personagens foram escritos nessa fase. E aí vem o Capuz Vermelho, vem a Estelar, vem o Superman, a Mulher Maravilha, o Arqueiro Verde. Enfim, editorialmente, os 952 é um pouco de bagunça. Mas os 952, ali, o primeiro ano dele, ele foi um enorme sucesso. As HQs vendiam pra caramba. E a DC ainda veio com esse plano multimídia com a Warner de fazer, não muito depois, os filmes animados baseados nessas sagas. Não era uma adaptação 1 por 1, era um outro universo, mas a gente acabou chamando de Universo do 952, porque na Liga da Justiça teve ali o negócio do Darkseid, teve o Trono de Atlantis. No primeiro momento era muito parecido com os 952, depois que diversificou. Mas esse universo, ele foi um grande sucesso comercial, porque foi a jogada inteligente a se fazer. O que teve de novos fãs que vieram pra DC por causa dessas animações é brincadeira. Essas pessoas provavelmente nem liam as HQs da DC, mas viram as animações. Tinha que acontecer a mesma estratégia com o Universo Absolute. Só que tem uma grande diferença. O Universo Absolute é um grande sucesso comercial, o que os 952 no início também foi, mas ele tem a aclamação dos fãs. É uma mina de ouro isso daqui. Eu fico pensando assim, ó, será que a DC, ela gosta de rasgar dinheiro? Quem são as pessoas que sentam nas cadeiras que decidem quais são as próximas animações a fazer? Tem alguém que planeja isso de fato? Porque às vezes parece que é só chegar com um pitch da ideia. Ah, eu quero fazer o desenho do Batmóvel para crianças. E aí eles aprovam. Mas não tem ninguém olhando o que tá acontecendo nos quadrinhos e tendo o insight de que, opa, tá acontecendo um negócio aqui diferente, que eu acho que dá pra fazer em animação, que eu acho que vai dar muito sucesso. Tem que ter essa visão, cara. Eu tô falando isso pensando em novos fãs da DC, pensando em como que o Batman Absolute, a Mulher Maravilha Absolute, o Superman Absolute podem trazer uma legião de novos fãs. Porque eles são fenômenos nas redes sociais, já nos quadrinhos. E se forem fazer,
Vamos, por favor, pensar o que cada quadrinho tem de melhor e entregar para um estúdio que seja o indicado para ele. Por exemplo, a Mulher Maravilha Absolute, o quadrinho todo, ele tem uma pegada de mangá. Faz um longa animado da Mulher Maravilha com um estúdio japonês. Esse que fez o Batman Ninja 2, ou o estúdio que fez o Esquadrão Suicida e Isekai. Sei lá, o estúdio que fez a animação do Berserk. Tem algumas coisas dentro da DC que eu realmente nunca vou entender. Porque às vezes parece que ela é muito teimosa em querer tentar fazer o hard, sabe? Não, vamos fazer esse desenho aí dos Super Powers, que tem um monte de herói no colégio. Mas as animações que são aquelas ideias mais fáceis, a que você tem certeza absoluta que vai bombar, eles às vezes levam anos pra fazer. Anos. E claro, eu tô ligado que fazer animações leva tempo. Se a DC decidir hoje fazer uma animação do Batman Absolute, cara, no mínimo 2 a 3 anos pro negócio acontecer mesmo. Então a gente tem que ter um pouco de paciência pra, sei lá, sair em 2027 ou 2028. Tem que entender isso, não vai sair no ano que vem. Com certeza isso é um erro dela também, porque dava pra prever sim que o Universo Absolute iria bombar. A gente já falava antes do início do Universo Absolute que essa era uma ideia muito boa e que era só uma questão de acertar os personagens, como eles acertaram. Se a DC tivesse tido um planejamento, uma visão multimídia, quando eles começaram a fazer o Universo Absolute, as concept arts, quando o Scott Snyder estava fazendo as primeiras histórias do Batman Absolute, dava para ter chegado nele e ter conversado, olha, a gente vê muito potencial nisso, a gente entende que dá para fazer o universo animado em cima disso, preciso que você me adiante tudo que você tem do Universo Absolute pra gente ir preparando as animações, para que elas não demorem tanto para sair quando a gente tiver 1 ou 2 anos de universo. Se você tem essa visão que vai dar certo, porque tava na cara que iria dar certo, você iria ganhar tipo 1 ano de tempo para produzir a animação. Mas se hoje não tem nenhum projeto de universo animado do Absolute, caraca, DC, meu Deus, que santa incompetência. Digamos assim, talvez hoje alguém perceba, dá pra fazer mesmo um longa animado do Universo Absolute do Batman, Superman e Mulher Maravilha. mas aí você tem que levar pra concept art, outro cara tem que escrever, você tem que colocar isso pro storyboard, depois você vai animar o trabalho de voz. Aí 2 anos, aí 2028. Mas DC, esse é o momento pra fazer alguma coisa. Não vamos esperar mais 1 ano pra constatar o óbvio, né? Pelo amor de Deus, DC. Tá na tua cara. Eu tô falando isso porque eu tô preocupado com os longas animados. A gente teve o Batman Azteca, que eu acho que foi desastroso. Eu acho que a gente tem que voltar a fazer longas animados, não dá pra parar, mas pensar em longas animados seguros, que a gente sabe que tem potencial de história, não é pra fazer qualquer coisa, tem que ter uma boa história, tem que ser bem animado, porque esse foi o grande problema do Batman Azteca, tem que ser feito com carinho. Não dá pra abandonar o grande legado das histórias da DC em longas animados. E o Universo Absolute é a ideia mais segura nesse momento. E a ideia que com certeza pode gerar grandes histórias. E assim, ó, quando eu falo em adaptar o Universo Absolute, eu nem quero dizer em fazer 1 por 1. Pô, você pode só pegar o conceito dos personagens, o próprio universo, e bolar outras histórias. Talvez seja mais fácil de fazer, mas isso iria funcionar também. Desde que você não mude muito os personagens, né, do Universo Absolute, eu acho que estaria bem de boas também. Então, DC, aqui é o apelo de um fã que tá preocupado com os longas animados, que tá vendo aí uma oportunidade única, porque o Universo Absolute tá bombando de um jeito que, como fã da DC, que tem um canal de DC que fala quase o tempo todo, eu nunca vi uma coisa da DC de quadrinhos bombar tanto por tanto tempo. Ao longo dos anos eu vi alguns fenômenos da DC nos quadrinhos surgirem. O Batman que Ri foi um deles. Só que a onda do Batman que Ri passou e vocês não fizeram a série animada. Vocês rasgaram o dinheiro, vocês perderam a oportunidade ali. Agora o Batman que Ri meio que ninguém se importa. A nova onda é o Universo Absolute. Vamos, pelo amor de Deus, não deixar passar essa onda. Mas enfim, gente, essa daqui é só a minha opinião. Eu espero que vocês concordem. Se vocês não concordem, super de boas, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, eu fico por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E vocês estão ligados? Dá-lhe DC! E esse foi o vídeo conversando sobre um universo animado do Universo Absolute. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.